Materiais dentro de atividades produtoras. Materiais que nós já comentamos, alguns importantes, outros não, mas que estão dentro de atividades produtoras. O que é isso? Nós temos materiais que são óbvios, que ficam dentro do resultado final. No nosso caso, aqueles blocos, aqueles containers ficam, agregam valor e o cliente vai usar esse equipamento, esse material, esses containers para moradia, como no nosso caso. Mas existem materiais que são necessários no processo de produção. Então, quando a gente aloca materiais dentro das atividades, nós não alocamos só os materiais que ficam, os ativos que ficam para o demandante. Nós colocamos também materiais que são utilizados no processo de produção. Um exemplo ilustrativo é que quando nós terminamos a montagem do bloco, existe a necessidade de lavar o bloco. E aí precisa-se de água. E tem uma quantidade estimada de água. E o nosso elemento água, que foi escolhido, tem um significado e tem até uma utilidade durante o treinamento. Lavar no final mostra que a água é necessária durante o processo de montagem. A água não fica, a água evapora, mas tem que lavar. Se nós tivéssemos que molhar durante todo o processo de construção desse bloco, molhar o bloco enquanto constrói, como se fosse uma chuva artificial, nós teríamos que ter água também, mas não no final, é durante. Então, o material pode ser colocado na atividade numa quantidade fixa, ou no começo, ou no fim, ou durante, e pode ser colocado também como uma unidade que varia em função do tempo. Então, eu consigo colocar materiais fixos, que vão ficar dentro do empreendimento, como o bloco, e posso colocar materiais para processar o trabalho no final, como a água para lavagem. E posso colocar também material por hora, porque toda hora eu tenho que molhar esse trabalho. Se demorar muito, consome muita água. Se eu conseguir adiantar o processo de montagem, consome menos água na nossa chuva artificial, mas continua usando muita água para lavagem. Então eu posso e devo verificar quais materiais necessários e colocar eles na atividade, quer seja para ficar de vez, quer seja para permitir o processo de produção. Eu comentei água fixa no final, volume fixo. Comentei água durante o processo, para poder viabilizar o processo, mas eu poderia dizer também que se o bloco for grande, eu terei que encher a caixa d'água desse bloco com uma quantidade de água. Se o bloco for pequeno, eu terei que encher a caixa d'água com uma quantidade menor. Então eu posso também colocar materiais, água, em função do volume do produto, por unidade construída. Então são várias maneiras de você colocar o recurso dentro da atividade para o processo de construção ou para a sua implantação e realização definitiva. É esse o ponto em que nós estamos querendo, em uma frase, entender. É possível colocar materiais dentro das atividades produtoras, de diversas maneiras, e você vai ver isso aqui. Normalmente, não existem esses recursos que existem no mundo real, que fazem a diferença no planejamento, que são necessários para definir para a turma de suprimentos o que comprar e quando comprar, na maioria dos aplicativos. Insistimos que o nosso treinamento prepara você para modelar a realidade e não para criar gambiarras e alternativas no sentido de tentar traduzir essa realidade. Eu falei água,
e nosso trabalho tem diesel. Eu falei água porque no meio urbano água não falta. Mas talvez em alguns lugares seja muito relevante, na curva ABC, seja muito relevante você mapear água. E aqui não falamos em água potável. Nós temos água potável e água de uso comum. No nosso trabalho, todas as águas são potáveis. Pensa nisso e veja o processo de produção previsto no caderno de estudo.